entre as 3 e a razão e a incerteza. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Por favor. Podemos entrar? Por favor. Com licença. Desde quando era molequinho, ele já mostrava que ele tinha assim ele tinha alguma coisa ali que era diferente de um outro molequinho da rua lá. Neto de artista, filho de artista e um grande artista. Uma história bonita de contar. Ele vivia rodeando o avô fazendo as esculturas. E os retalhos que ia saindo da argila ali, sem o meu pai, sem o avô dele saber, ele ia recolhendo aqueles retalhinhos ali, e lá em casa ele pegava aqueles retalhinhos ali e já começava a fazer uma escultura. A maioria figuras monstruosas, que ele gostava de causar impacto. Que ele não me interessava em jogar bola na rua descalço, não. Ele interessava em ler, fazia desenhos daqueles que ele via no cinema lá, desde menino. Então, desde que 6, 7, 8 anos, o Marcelo já mexia com esculturas. Muita argila. E é claro, pegava a maquiagem da minha irmã, pegava utensílios da cozinha da minha mãe. E o Marcelo, ele tinha uma mão maravilhosa, ele pegava uma coisa e ele transformava literalmente. Qualquer material que caísse na mão do Marcelo, ele fazia alguma coisa. Mas isso aí ele era pequenininho, meio gênio, desde pequenininho. Desde menininho ele já tinha uma sina, uma luz, que aquele menino seria grande um dia. Tudo que acontecia na família, ele já colocava no jornal da família. Aí tem umas gozações no meio, que ele gostava de gozação. Com a máquina de datilografar que meu pai comprou, aquelas portáteis, ele usar de uma forma tão brilhante com os seus 10 anos de idade foi sensacional. E o Marcelo era terrível. A família toda ele zoava. Ele era muito de ironia, uma ironia meio sarcástica. O sono da tia Nilza é tão pesado. Dormiu uma mendiga em sua casa. Ela não viu. Da próxima vez, cuidado. A tia Isaura cozinhou o dedo na água fervendo. Deve ser o sono. Atenção, comércio e indústria. O Ricardo quer trabalhar. Será? Mas, na minha memória de brincadeiras, eu lembrei de umas coisas que aconteceram em Campos do Jordão. Também no meu quarto, com meu irmão, ele era o nosso diretor. Então ele pegava assim a lanterna e nos dirigia.
Olha, agora vocês vão para um lado, agora vai para o outro. Entra no quarto, sai do quarto. Então ele já era o nosso diretor dando nossas brincadeiras. Já inventava uma história com começo, meio e fim. Então ali as brincadeiras eram dessa forma. Já brincadeiras, desde criança, era com teatro, era essa ideia de teatro. Mas o Marcelo sempre foi muito danado. Ele pegava a argila escondida do meu avô e fazia suas coisas. Então eu lembro dele fazer alien pequenininho, depois ele fez o alien maior, até que ele chegou a fazer a mãe alien mesmo, enorme, que dava volta na cama dele. Então mesmo eu participando, desde ele abrir o saco da argila para poder tirar a argila até a escultura pronta, ainda que eu acompanhasse tudo isso, o final era sempre impressionante. Nós nos conhecemos aqui no Pujol, com 7 anos de idade, fazendo a primeira série. E desde então a gente nunca mais se separou. A gente começa a fazer teatro no Pujol. Nós estávamos, acho que na 6ª, 7ª série. E acho que a primeira cenografia que o Marcelo fez foi um espetáculo que a gente fez junto, um teatrinho que a gente fez na escola. E eu fui na casa dele, eu tinha uma barra forte. E nós íamos aqui numa loja pegar uma caixa de papelão para fazer o cenário. E a gente sempre conversava muito de tudo, né? Então, ainda na infância, a minha infância foi muito diferente das minhas amiguinhas, porque o que eu via na minha casa eu não via nas outras casas, que eram assuntos diferentes, era muito cinema, era muito trilha sonora de filme. E eu lembro de eu comentar com amiguinhos, escola, enfim, coisas de filme, ninguém me dá bola, porque ninguém sabia o assunto que eu estava falando, né? Que era muito do universo da minha casa. Nós começamos a estudar juntos em 1978, na terceira série, né, no 3º ano. Já no 6º ano veio o Fábio, né, e em 83 o Júlio também entrou na nossa sala, na mesma sala. Tinha outros, né, tinha o Cabral, tem o Valdecir, mas aí essa turminha se formou nesse período, fim dos anos 1970 e comecinho dos anos 1980. Nossa praia, sábado à noite, onde a gente estava, na casa de um de nós, ouvindo trilha sonora, conversando sobre cinema, vendo revista, de repente, e até quando essa paixão se tornou tão grande, que a gente não quis mais apenas ficar passivo. Aí eu fiz um jornalzinho, que era o Jornal do Killers, né? Resolvi fazer esse jornalzinho, ele era quinzenal, começou com 12 páginas, depois chegou a 20 páginas, 100 edições, deu 4 anos, né? 4 anos. É tudo feito batido à máquina datilográfica, né? Pegava recortes de revistas, fotos. E aqui o caso foi o próprio Marcelo que fez a capa. Ele que reproduziu a visita dele ao museu. Então era desenho, xerox, recorte de revista e a máquina de escrever. A gente começou a colocar as nossas ideias também, transformar as nossas ideias em filmes, com o material também que a gente tinha na época. A MBC, a nossa produtora, né, Magic Box Criações, ela foi fundada em 9 de outubro de 86. O Marcelo fez uma escultura de uma caveira. O Marcelo revestiu essa escultura de caveira com massa de modelar e fez uma mulher. E iam desfazendo a pele do modelo, né? E o César ia gravando, não era exatamente frame a frame, mas pequenos momentos. E aí, quando passou tudo de uma vez, você vê a mulher derretendo, né? Derretendo até ficar só a caveira. Por causa dessa desenvoltura do Marcelo em produzir as coisas, é que as nossas brincadeiras davam certo, né? E eu acho que estava muito também presente a brincadeira nisso tudo. A gente começou a ter mesmo, vamos dizer assim, entre aspas, um profissionalismo maior nas nossas produções de vídeo a partir do momento que a gente conheceu o Valmir. Foi um divisor de águas.
dia eu cheguei em casa e fui informado que tinha ocorrido uma exposição de arte aqui em Pinda e que tinha um rapaz que tinha exposto uma série de esculturas, de filmes de terror, uma série de coisas assim. E minha mãe falou, olha, esse cara é a sua cara. Eu falei, mas quem é esse aí? Então quando a gente se encontrou, né, do lado do Marcelo, eu via muito isso. Podia-se colocar qualquer ideia para ele, né, de vamos fazer tal coisa, ou precisamos de tal coisa, e ele viabilizava aquilo. Quer dizer, ele esculpia no rosto da atriz lá uma bruxa usando maquiagem, que não era maquiagem, era argila. Você sugeria para ele assim, Marcelo, será que tem um espelho aí? Ele saía correndo, não perguntava, arrancava acho que o espelho do banheiro da casa dele e aparecia com o espelho lá para a gente fazer os vídeos. Precisava ter uma pessoa cortada pela metade, machucada, enfim. Daí um dia a gente chegou, já pronto, o Marcelo fez toda uma estrutura de madeira elevada, cobriu toda ela com papelão, ficou só um buraco no meio, onde o ator ia se encaixar. O Marcelo arrumou umas caixas de azulejo em cima, simulou o piso, não tinha órgãos internos, ele providenciou bexiga, pintava, enchia de água, colocava uma aqui, outra ali, muito ketchup. Então era isso, era assim, a gente fazia com o que tinha na mão. E geralmente era o Marcelo quem reunia isso tudo, ele era o produtor. Quando começaram as produções dos filmes em casa, aí era um barato, porque daí era uma bagunça gostosa, de gente entrando e saindo. O quarto, que era meu, da minha irmã, era locação de alguma cena. A sala da minha casa era locação de outra cena. Então o banheiro, quantas vezes alguém foi assassinado naquele banheiro da minha casa? Porque tudo virava cenário, né? O estúdio da MBC era dentro de casa, até a MBC fazia as locações externas, mas era muito dentro de casa. Logo depois veio o pessoal do teatro, que também era outra entre e sai, aí já era o dia todo. Minha mãe, uma boleira de mão cheia, então em casa todo dia tinha bolo para o café da tarde. E o pessoal adorava, né? Porque sentava para tomar um cafezinho, minha mãe ia lá, arrumava um banquete para todo mundo, né? E ela gostava de fazer isso, né? Você via ali o brilho no olhar dela, assim, de gostar de servir todo mundo. Então, acabou o café, já passa um café. E senta e levanta 2, chega mais 3. Chega mais um, cadê o fulano? Acabou de sair. O João Salles, né, o João Laerte Salles, que era um professor de medicina legal na Unital, ele vê as esculturas do Marcelo e fica impactado, impressionado com o realismo e o convida para ir trabalhar no museu. Mas naquele modelo ainda do mecenato para artistas renascentistas, digamos. A primeira arte que ele fez assim grande para o público, vamos dizer,
foram os escravos que estavam no museu. Então ele estudava a cultura daquele povo e montava a imagem do escravo de acordo com aquela cultura, tipo de cabelo, tipo de roupa. Um jovem artista que estava fazendo esculturas aqui para o museu. Produzindo algumas peças de terracota para falar da escravidão no Brasil. Que ia celebrar a abolição. E daí ele leva a algumas situações, algumas questões que até de uma maneira era um choque para o público da época. Porque de repente você vai ali, adentra aquele espaço do museu, né, onde tinha aquelas cabeças decepadas, os escravos fujões. Ele pesquisou as origens, né, desses escravos, das regiões, os detalhes físicos de cada região, de cada povo. Mas ele não parou aí, né? Ele colocou a dor desses escravos nas esculturas. Então a gente vê no museu as esculturas dos escravos com sangue. E isso já era a sensibilidade do Marcelo, né? Ele fez porque ele achou que tinha que colocar essa dor ali. Situações, volto a dizer, que muitas vezes que fazem parte da nossa história, mas que são grotescas, são trágicas. Ao final, com as obras prontas, não eram muito o que o diretor do museu esperava pelo realismo, a violência, tinha sangue e tudo mais. Eu acho que ali, mesmo sendo um trabalho contratado, o Marcelo já colocou um pouco dessa contestação dele, que veio a marcar muito das obras posteriores dele. Acho que começou ali. De repente, tudo bem, eu vou criar os escravizados aqui, mas vai ser do meu jeito. Eu era professor de teatro e o Marcelo começou como artista plástico e era visível que ele ia fazer artes plásticas. E durante 2 anos de teatro eu pude conversando com ele e mostrando, olha, você já é pronto artista plástico, acho que você tem que experimentar o teatro, porque o teatro você vai poder voar mais ainda. E eu acho que esse é o grande salto, né, que eu vejo na vida dele depois. Né, porque ele fazendo cênica, ele pôde extrapolar. Né, então ele pôde trazer toda aquela arte dele para o cenário, para a construção de personagem, para tudo. Né. Eu era coordenador do curso de cênica, eu trouxe Marcelo para ser professor da faculdade. A nossa faculdade era franciscana, então tinha todos uns dogmas a serem seguidos, né? E ele sempre ludibriou tudo isso enquanto aluno. Imagine depois enquanto professor. Eu era aluna da Escola Ápice de Pinda, isso é mais ou menos em 1990, e eu fui para o 5º ano, e aí a gente recebe uma notícia que vai vir um professor de educação artística, era um professor novo. O que foi falado era que ele era uma pessoa muito conhecida, que ele já tinha trabalhos que ele tinha realizado na época para uma novela. Marcelo tinha aquela coisa das esculturas dele, estava na novela, né? Aquilo também, né, gente, era uma loucura na Quimpinda naquela época. Eu falei, gente, olha só, e era uma novela que não era pouca gente que via, não. Naquela época se via novela, muito. E aí ele fala da oficina, nós vamos abrir uma oficina de teatro na escola. Teatro, quem quer levanta a mão. Eu levantei a mão, e eu nunca teria levantado a mão, eu nunca teria respondido, não teria falado. Então aconteceu. Então já começamos falando de Marcelo como um ente transformador forte. Eu lembro da luz do dia, por exemplo. Aí quem que era eu? Claro, né? Eu era um menino tímido da cidade do interior que estava ali, enfim, eu tinha que improvisar com outros jovens. Que cada um era o que era de verdade na sua vida
real, é quase um psicodrama, né? Ou sei lá, uma coisa, representação do que é. Era um momento que a gente era a gente, mas a gente podia aproveitar para ser um pouco mais, né? Tá, eu era um menino tímido, mas eu ia ter uma cena que eu ia talvez beijar uma menina. Então talvez era uma oportunidade para eu beijar uma menina também. Marcelo era um professor único e assim, de você esperar o dia que vai ser, hoje é dia da aula do Marcelo, hoje tem novidade, hoje é o dia dele, né? E era o temor das irmãs. E ao mesmo tempo que ele era descontraído, ele tinha uma seriedade no trabalho dele em todas as fases, seja pintando o rostinho de uma criança, seja fazendo uma peça de teatro, como ele fez, né? O Teens, Jeans e Afins. E ele era um menino. Eu fiquei encantada com o Teens, Jeans e Afins, porque não eram atores, eram jovens, eram nossos alunos. Esse projeto chamava Teens, Jeans e Afins e ele juntava esses alunos do Marcelo no ápice, junto com os alunos do Alex Martins na escola de balé. E foi um evento que marcou a cidade, né? Porque foram várias apresentações, depois a gente teve uma extensão das apresentações, se eu não me engano, foi no Clube Literário, que eram os ensaios, e era uma época mais, talvez mais ingênua, né? Assim, não tinha a questão da tecnologia não existia, e era muito pautado nas relações entre as pessoas. Aí tinha, então tá, vai ter Teens Jeans, vai ter momentos de dança, alguém quer dançar, quer fazer balé? Ah, eu quero. De novo, eu levantei o braço na frente do Marcelo, né? Tipo, essa pessoa me fez levantar o braço para tudo. E éramos muitos atores, sei lá, 20, 30. Uma galera, e todo mundo ainda, além de representar, ainda dançava. Então a gente tinha aula de balé, a gente tinha aula de jazz com Alex Martins. Então eu aprendi a dançar com Alex Martins, olha que luxo. A gente era os meninos que faziam balé, e aí foi uma maneira também de ser punk no interior. Eu acho que o teatro, da maneira mais clara possível, ele sempre é um grito de liberdade, é uma libertação, né? É uma libertação de amarras, de preconceitos, de dogmas, de preceitos religiosos e de confusões que as pessoas têm. E no teatro a gente pode viver isso. Ele veio com a prancha da personagem, com o figurino desenhado, tinha lá, até aparecia com a minha carinha, e estava lá, Kid, embaixo, Rafael Roncone. E ele me falou, ó, seu cenário, seu figurino é esse. É assim que a gente te vê e tal. E aí eu fui fazer, eu mesmo fiz o figurino. E os jovens gostavam muito, porque eles se viam realmente representados ali. Um tipo de aprendizado que não é um aprendizado professoral. Olha, sim, vocês devem fazer. Você nunca falou você deve, você tem que, ninguém tinha que nada. Então isso dava uma sensação de que a gente era dono daquilo também, sabe? Ele era um mestre em fazer isso, assim, de todo mundo que estava em volta dele se sentia dono daquilo ali. E foi a primeira vez que eu tomei contato com um cenário, né? O IASG tinha essa, né, tem até hoje, né, como acervo, né, de obras de arte contemporânea, mas ele cuidava desse acervo conosco. Ele me liga e fala assim, Rose, agora eu estou trabalhando no IASG como coordenador cultural e eu quero montar uma exposição lá da primeira exposição de obras modernas, contemporâneas de Pindamonhangaba. O Marcelo começou fazendo isso, juntando os artistas que tinham a mesma linguagem para a gente colocar a arte ao alcance das pessoas da cidade. Queria te apresentar ao Fábio Mendes, queria te apresentar ao Ricardo e ao Grieber. Aí nós nos reunimos lá no IASG e conheci esses outros artistas e montamos o grupo, né?
montamos o Grupo de Arte 22, teve esse nome porque nós queríamos contestar toda a arte que acontecia em Pinda e retomamos essa questão do que aconteceu em 1922 no Brasil, e aí por isso que chamamos o Grupo de Arte 22. A ideia do grupo era essa, era a gente sentar, papear, falar sobre, ter com quem conversar, ter alguém que entendesse a nossa língua, que falasse a mesma língua, porque, como eu disse, ainda era tudo muito novo, a arte contemporânea aqui na cidade. Ele trazia 2 trabalhos, era um bispo, que ele tinha o tronco, mas o braço vinham tentáculos, mas ele estava num grito assustador, tal como o quadro lá, o grito do Munch. E ele estava dentro de uma latrina. Aquele bispo ali, como se estivesse indo embora com a descarga, era essa a intencionalidade, vamos dar uma descarga nessa autoridade. Ele gritando com aqueles tentáculos desesperados, tentar segurar no vaso ali para não ir. O IASG sempre foi muito aberto à arte, né? Então, e à expressão. Então, tudo bem, por mais que choque, é a expressão daquele artista, é o jeito de ser. A gente tinha essa abertura, né, para poder acolher as diversas formas de expressão, de arte. Então, algumas pessoas se chocavam, obviamente, até não só com ele, com outras exposições que já tivemos aqui, falaram, nossa, o que é isso? Isso é estranho, isso não me é comum, ou não gosto ou não gosto, mas a pessoa teve a oportunidade de conhecer, é isso que a gente valoriza. E nós queríamos mostrar o que nós sentimos, que a arte, ela é interior, que a expressão da arte, ela era interior. Eu acho que a matéria-prima do artista são suas angústias, né? Eu acho que o artista é sempre um opositor a tudo aquilo que o encaixa, que o rotula. Eu acho que todos os espetáculos dele sempre foi um movimento político, em tudo. Porque, embora ele não tinha uma religiosidade, ele tinha um respeito muito grande por todas as crenças. A coisa do orixá, da roupa, da dança, do ritmo, das batidas, era uma coisa que isso sempre estava impregnada nele em todos os espetáculos, desde o início. Então aquilo, uma crença muito, muito ferrenha de alguém, da religião, por exemplo, ele queria provar que poderia ser diferente daquilo. Ele queria transpor aquilo. Aí você traz a questão da homossexualidade. A homossexualidade é algo novo ainda. E ele consegue transpor isso para os palcos. No palco, não necessariamente o palco, mas uma arena performática, dentro de um trem, conduzindo por lugares diferentes. Eu acho que isso era o grande diferencial. Então ele tinha essa capacidade de fazer alguma coisa que era fora do que era comum, porque para o Marcelo o que era comum, o que era trivial, para ele não servia. Ele precisava do diferente, ele precisava do novo. Isso era refinado, né, nele. Era uma trupe de teatro, nessa cidade que a gente mora, que é super conservadora, né? Fazer teatro era algo meio proibido. Quando vem uma direita muito preocupada em se manter no lugar com a sua carinha bonitinha, os artistas são os primeiros que têm que ser excluídos, né? O mesmo que aconteceu no nazismo também. A classe artística é a primeira que tem que ser excluída, porque esses aqui vão falar coisas que não interessam ser faladas. Então todo mundo que quer controlar um discurso e um estilo de vida e um pensamento vai se chocar com a classe artística. Uma vez nós viemos aqui pedir um ônibus, eu, Alberto, o Marcelo, o Wilson, o Carlos, uma turma, falar com o prefeito sobre o ônibus. Aí na nossa saída da prefeitura, chefe de gabinete do prefeito, ele falou assim, esse bando de vagabundo não tem o que fazer, vem aqui encher o saco do prefeito. Na minha casa não tinha um apoio para essa visão da cultura, entendeu? Pelo contrário. Eu ia por amor, porque
Acho que, de repente, nem era o gosto que eu fosse, que eu fizesse, mas eu insistia, ia. A gente era taxado, né, numa cidade pequena como Pindamonhangaba, lá naquela época da faculdade, a gente já era a escória do mundo, fazendo esses espetáculos muito doidos, pensando nessas coisas. E aí o Marcelo convenceu todo mundo que no dia da formatura a gente iria com um baita chapéu de bruxo. E nós nos formamos assim, de beca e de chapéu de bruxo, desse tamanho. Ele era bruxo, né? Você era bruxo, ele te encantava. Eu não sei como, ele hipnotizava as pessoas e as pessoas concordavam. A gente fez cenas na escola João Pedro Cardoso, no Palacete 10 de Julho, onde era a prefeitura na época, na estação Campos do Jordão, ali na estação de trem do Campos do Jordão. Tudo isso o Marcelo chegava e pedia a chave emprestada. Na escola João Pedro Cardoso, a gente filmou lá num domingo, às 9 da noite, das 9 à 1 da manhã. A diretora entregou a chave na mão do Marcelo. Era assim que a gente conseguia as locações. O Marcelo, ele era um encantador, ele encantava a gente. Lembro que nesse dia que a gente foi estrear, tinha um carrinho que era para andar em trilho de trem, então ele estava fora, fazia um barulho enorme, o Marcelo viu aquilo com grade e tal, falou, precisava de alguém pelado aqui. Ale, você não fica pelado? Eu, Marcelo, eu? Não, porque você imagina você vindo, tochas, e as pessoas batendo, e tananã, tananã, eu falei, eu vou. Eu me lembro que o convite dele para eu ir para o teatro foi a plástica. Você não vai aparecer, você vai ficar pintando cenário, fazendo roupa, adereço, mas no final das contas, quando a gente olhava, né? Daí o pretexto seguinte foi esse: não, você está fazendo direito, agora você vai precisar enfrentar tribunal de júri e o processo teatral vai te auxiliar nisso. Tudo o Marcelo ia trazendo, cara. Tudo o Marcelo ia trazendo. Não sei como é que ele conseguia aquilo. Você sabe disso. Convencia todo mundo. Você vai ficar pelado, você vai fazer isso aqui, você vai ficar lá em cima daquele negócio. Nego ia. Nego ia. Começamos nosso grupo, no Testando Texto. Foi no Esganarelo que ele veio para cuidar da parte visual, figurino, cenário principalmente, e de repente a gente estava lá experimentando personagens, o Edson procurava o Lélio, e de repente o Marcelo virou o Lélio. Ele caiu em cena, era o Lélio, todo mundo falou, é ele, não tem escolha mais. Até então, ele é mais que assim, a parte de figurino, né, os desenhos, toda essa outra veia artística dele era o que a gente, né, aproveitava, o que a gente pedia, até ele se descobrir no Lélio e descobrir que também, dentro de tudo que ele já fazia de arte, ser ator também era uma das coisas que ele fazia muito bem. Marcelo passava lá todas as tardes, todo final de tarde, acho que vindo de escola, de algum lugar. Aí eles ficavam num canto lá conversando coisas de teatro e outras coisas. E atrapalhava o movimento da loja, as conversas eram interessantes. Aí montaram o Esganarelo, me envolveram nessa história do teatro, não sei como que eu vim parar nisso. Esganarelo, corno imaginário, Esganarelo, corno imaginário. Eu odiava isso.
para mim, chega o seguinte, que eles não estavam mais afim de fazer teatro e não queriam que ninguém continuasse com esse nome Testando o Texto. Eles falaram assim, fecha-se tudo, acaba-se tudo e quem quiser, cria outro grupo, outro nome. E a gente fica chocado, porque a gente estava numa efervescência de fazer teatral e querendo continuar. E aí então, Marcelo, eu, umas 5, 6 pessoas, ficamos remoendo tudo aquilo. E aí começa, vamos fazer e vamos criar um outro grupo. Aí tem-se uma competição lá para ver que nome que seria o grupo. E aí eu crio então, Cadê o Telo? E daí eu acho que o título da nossa companhia, eu acho que ele se torna muito feliz. Primeiro, remetia ao teatro shakespeariano e ao mesmo tempo eu acho que tinha a figura do Otelo. E ali eu penso que daí a gente ficou feliz, porque a gente estava reverenciando a Europa, o teatro europeu, né? Esse viés é de onde nasce, mas ao mesmo tempo a gente ficava o nosso pé no chão nesse Brasil. Mas eu crio esse nome, Cadê o Telo, mas eu não penso em nada do que ele está falando aqui, ó. Não penso em nada disso. Se a gente fosse ver a história da cultura de Pindamonhangaba, o capítulo A Barca do Inferno e Marcelo Dene, eles são obrigatórios. Que o movimento teatral de Pinda é antes e depois da Barca. Nossa, a Barca do Inferno foi a coisa mais emocionante do mundo. De repente era um conjunto de pessoas que trabalhavam por um espetáculo. A Barca foi muito grande. Ela poderia estar em São Paulo, poderia estar no Rio de Janeiro. Porque muitos procurarão entrar, e poucos conseguirão. Vem esse espetáculo que ele é muito sonoro, né? Que ele é muito plástico, que ele é muito ritualístico e que ele trabalha com questões, eu acho que para todo mundo, que é pôr a mão naquilo que é desconhecido. Essa magia de chegar lá na estação, pegar o bondinho, ir até o local da apresentação, descer num lugar totalmente escuro, fazer um caminho e aí logo de cara já, né, susto, o nu. O que tem a ver teatro com cerâmica, um galpão que fazia tijolo lá? Não, vamos tentar, se não der certo a gente para. Aí que o trem partia aqui de Pinda 8h15 mais ou menos, ali na estação era um velório, só não tinha um caixão, mas tinha assombração, tinha tudo. E ali o público já ia se inteirando, são 2 barcas, que uma vai para o céu, uma vai para o inferno, e todo mundo é santo, todo mundo quer ir para o céu, né? Só que chega lá na hora da divisão, o anjo e o demônio começam a falar, você é santo, tá? Então, e aquilo que você fez? Então, só que eles transformaram aquilo em comédia. E o que foi interessante? A estrada, ela já era conhecida, ela foi mais conhecida ainda no estado, porque o teatro fez muito sucesso. Quando a gente operava, eu vou dizer para você, era a lotação do trem total, 100%. Muitas pessoas vinham no final da peça e vinham perguntar pra gente onde é que esse trem ia. Se ia até ali só, falava, não, ele vai para Campos do Jordão. Pegava o panfleto para fazer reserva. Muita gente chegou a vir passear para Campos do Jordão por causa da peça. As pessoas vinham de fora, nós viemos de fora, lotavam o carro, vinham achando que chegava, comprava e entrava. Brigava com o Silveira porque não tinha ingresso. E você imagina o que significava aquela trupe de teatro arrebentando, fazendo sucesso do jeito que estava fazendo, chamando as pessoas, indo lá, e era todo mundo meio pelado, e tinha uma coisa satânica, e tinha umas coisas que eram fora de um conceito tradicionalista, né? O Marcelo, ele era realmente instigante. E eu acredito que há muito disso também na Barca, nesse início todo desse processo, que é o brincar de ser Deus, coisa que os gregos trazem, desse universo em confronto, mas bipolarizado, né, de trevas e luz. Não estamos ao norte ou sul, nem a leste ou oeste, e no povo a nordeste.
Não estamos nas profundezas abissais do universo e nem tampouco nas alturas atmosféricas. Estamos na confluência entre a razão e a insensatez, a verdade e a mentira, o bem e o mal. Ele queria uma peça sem parede nenhuma, né? Que acontecesse ali daquele jeito e um visual meio carnavalizado, estandartes. O diabo era uma coisa, né? Aquele chifre enorme, uma cabeça, o esplendor também. E coreograficamente ele falava, vamos fazer o quê? Só que ele já me falava e ele já fazia o movimento, né? Então estava fácil, né? Eu só tinha que organizar ali. Ele já falava, vai entrar a mexeriqueira, aí ele fazia assim com o corpo, eu já falava assim, tá pronto, é isso. Tava no corpo dele tudo, né? Tudo estava no corpo dele, muito. O figurino que ele colocava no papel estava no corpo dele. A gente lá tava batendo a estaquinha e tava puxando a lona, não sei o que, mas no final, quando apagava a luz, quando acendia as tochas, quando o espetáculo ficava pronto, cara, era Hollywood, entende? Lá eu consegui enxergar exatamente o que eu falava lá na faculdade, né? Aquele artista e aquela coisa glamurosa de cenografia, né? Que tudo do Marcelo era muito grande, era muito intenso tudo e muito bem feito. Foi um marco na vida dele. Foi aí que ele começou a desabrochar mesmo. É o que ele queria fazer. A gente termina porque num dos encerramentos do FEST, o Marcelo pega alunos da FASC e criou um encerramento que foi na rua, na frente do Teatro Galpão. E esse encerramento ficou marcado para a história, porque daí ele coloca, como sempre, o Marcelo, aqueles ritos, né? A Dionísio, então pessoas nuas, cavalos, tudo, né? De fogos no ânus de alguém. Onde estenderam a lona e o bispo soltava fogo. E a hora que termina, na outra semana ele é mandado embora da FASC. E que eu acho que foi o grande salto para ele. Então acho que assim, nós perdemos, mas ele ganhou. E esse rompimento dele aqui foi a grande mola propulsora que levou o Marcelo a ser o que ele é, o que ele foi nos últimos anos e o que ele ainda é hoje. Acho que o grande lance dele era colocar para fora as vísceras, dilacerar mesmo toda aquela paixão que ele tinha pelo processo criativo e levar uma mensagem que isso era ele quem carregava, mas uma mensagem assim de extrapolar paradigmas, de conhecer novos espaços. E Pinda, lógico, ficou pequeno para ele. Marcelo sempre quis dizer que Pindamonhangaba era nem do século passado, né? Era o atraso do atraso do atraso da arte. E ele sempre quis chocar Pinda. Quem conviveu com ele sabe disso. E ele chocou Pinda. Marcelo eu vejo como um cometa, né? A vida dele parece, né, que... Parece não, eu tenho certeza que já veio com essa previsão de tudo muito rápido e muito intenso. Então se a gente para pensar, fala, nossa, o cara, vamos dizer assim, de uma coisa tão pequena foi ficando o monstro que ele foi. Então eu vejo ele como um cometa e deixando esse rastro, né, que deixou para todo mundo. Não levava a glória para ele, ele sempre dividiu o que ele fazia para todo mundo que estava ali. Ele falou, não sou eu, é a minha equipe. Isso era dele, do Marcelo. Ele nunca foi assim uma pessoa egoísta e querer tudo para ele, não. Não, ele não era dele. Ele nunca falou, não, tia, eu nunca trabalho sozinho. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo. Então eu ia parabenizar, né, pelo que ele tinha feito. Ele falou, não, tia, mas não sou eu. Eu estou junto com os meus amigos, com a minha equipe. Então, o Marcelo era uma pessoa assim. É bacana a gente, né, olhar a trajetória de uma pessoa que, quando chega aqui com todo o seu potencial criativo e depois você sabe que ele teve uma jornada, né, artística
meteórica, né? E muito produtiva e muito significativa. Sempre com muita ousadia, querendo cutucar alguma coisa, falar alguma coisa, que esse é o nosso trabalho, né? Acho que se o trabalho do ator ele não for nada para... Se não for feito para ele poder chamar a atenção de alguém para alguma coisa, a gente está no lugar errado, fazendo a coisa errada. E aí sorte de quem estava por perto, que aí entrava nessas braçadas dele de vida, assim, né? Vamos melhorar, vamos transformar, vamos amar, vamos abrir. Então o Marcelo foi esse cara transformador de vida. Ele transformou muitas vidas, ele transformou muitas histórias, ele transformou a família dele. Um artista em grande ebulição interna, que eu acho que ele não cabia dentro dele. Sabe, ele tinha essa coragem, que é a coragem do artista. O artista, quando ele faz alguma coisa, ele não está preocupado se você vai gostar ou não. O que interessa é o que ele está sentindo, o que ele quer expressar. E o Marcelo era isso, ele era a própria expressão livre de criatividade. Então, esse era o caminho que ele tinha que seguir mesmo, o caminho das artes. Tinha como. E não tinha tempo ruim para ele. Ele fazia o que precisava fazer para conseguir aquilo que se queria. Então, se tinha que gravar alguma coisa, não tinha o material, não tem problema. Ele vai na casa do vizinho, ele vai ali na hora, ele resolve. Não tinha nada impossível para ele, né? Quer dizer, a determinação, né? A criatividade, né? E essa habilidade dele de fazer as coisas. E tinha outro lado, era muito gostoso porque era sempre divertido, né? A gente conversava a sério sobre o que a gente gostava, mas sempre ríamos muito. Imprimiu em nós um estilo de vida. Passei a transmitir isso para os meus filhos, que também seguem muito essa linha de fazer o que gosta, o que quer, de falar, né? E eu devo isso, eu tenho certeza, para toda essa época de vivência que eu tive com o Marcelo. Felizes os que conheceram e conviveram com o Marcelo. Assim, a maneira como o Marcelo via as coisas com grandiosidade. Marcelo, ele não entrava em nada para fazer um negócio, vamos fazer para resolver, não tinha, tudo do Marcelo, ele tinha conceito, tinha estrutura e era para ser grande. O olhar dele sempre foi assim, né? Que o Marcelo tá, como eu disse, tá no DNA de todos nós, né? Nesse DNA da amizade, da saudade, de tudo. Mesmo ele não estando do meu lado para assistir esse ou aquele filme, eu sei que ele tá lá. Eu levei ele para aquela sessão, né? Porque ele tá dentro da gente, né? Marcelo, eu continuo firme aqui no meu posto. Tudo que você poderia esperar que eu fizesse, eu estou aqui fazendo. Ele ia bam da USP, já estava aqui assim. Daí eu falei assim, agora eu vou fazer arte. Tá bom, eu vou com você. Olha, vou com você? Não, eu vou com você. Daí ele foi, colocou o livro aqui na carteira e ficou lá comigo. É de uma delicadeza, sabe assim? E eu passei. E eu passei. O mais positivo é isso, assim, como ele conseguia agregar pessoas e trazer para perto dele pessoas e extrair o melhor dessas pessoas. Vai e faz, dá poder. Vai, se arrisca, vai fazer. Não tenha medo, não. E a vida é agora, a vida é urgente, como ele falava. E ele sabia que a vida era urgente. Sempre soube. É muito rápido. Começou com brincadeirinha e no fim a coisa ficou séria, né? Porque ele ficou famoso. A gente agradece você, meu querido, por tudo. Marcelo Deni mudou-se para São Paulo em 2002. Na Universidade de São Paulo, cursou mestrado, doutorado e se tornou coordenador e chefe do Departamento de Cênicas da ECA USP. Em sua trajetória artística, fundou e dirigiu dezenas de companhias, trupes e espetáculos teatrais. Ministrou palestras, organizou e participou de inúmeros eventos artísticos. Idealizou cursos sobre visualidades cênicas contemporâneas e performáticas em diversas universidades e instituições pelo mundo afora. Alemanha, México,
Portugal, Espanha, Holanda, França, Estados Unidos, Chile, Argentina e Brasil. Marcelo faleceu em 31 de agosto de 2020, aos 51 anos. Sua arte e seu encantamento permanecem no coração de sua família, amigos, alunos e admiradores. Valeu, Marcelo Deni. Terminou minha fala? Tem história pra contar. Mas tem que ter pizza, tem que ter conhaque, tem que ter... A pessoa que está abrindo a trilha com o facão é quem está lidando com os galhos e com os espinhos, né? Pode ter gente atrás, mas eu acho que ele era um desses caras que estava abrindo trilha. E eu estava participando pela primeira vez de uma coisa grande. Acho que por isso que eu fui parar no cinema. Não foi? Que foi lá que veio essa ideia? Que tinha morrido Otelo, e aí começa você assim, como é cadê Otelo, gente? Eu não lembro muita coisa porque eu sou uma pessoa idosa. Não lembro muita coisa. Ao aniversário dele eu compro uma garrafa de rum, uma Coca-Cola e eu tomo uma Cuba. Acabou? Posso ir? Já posso,